Eu vou explicar um pouquinho da dinâmica de hoje, tá? Ela não é a ideia não é que a gente trate aqui uma lista de melhorias do que foi feito dentro do sistema ao longo desse período. Tem bastante melhoria que foi feita sim dentro dos nossos produtos, né? Eu vou falar um pouquinho da Eloca. Tem gente aqui que não é cliente Eloca, que é parceiro ou que é, né, alguém que está querendo conhecer a Eloca. Então a gente vai deixar aqui também um panorama um pouco geral. A dinâmica é a seguinte: eu vou ficar alternando aqui. Montamos aqui, né, uma apresentação simples só para nos guiar sobre o que temos que não podemos esquecer de passar para vocês. A gente também deixou em paralelo aqui as telas do próprio sistema. Então, a ideia hoje é que a gente seja um pouco mais prático mesmo do que foram aí os outros encontros, né? Quem teve aí nos outros vai entender um pouco melhor, né? É um conteúdo menos teórico e um pouco mais prático. Então a gente vai ficar flutuando aqui entre as apresentações e um pouquinho do sistema mesmo. Claro que a ideia não é que seja um treinamento, né? A gente não vai explicar todos os campos tecnicamente, a ideia é que vocês entendam e conheçam um pouquinho dos principais tópicos aqui. E nós separamos aqui, se eu não me engano, são 5 ou 6, acho que são 5 temas mais relevantes que a gente gostaria de trazer para que vocês conhecessem essas melhorias aí que estão entre CRM, entre RP, inteligência artificial, vamos falar um pouquinho também. Tá bom? Então a ideia é mais ou menos essa. O conteúdo ele fica gravado, pessoal, tá bom? Ao final aqui do nosso encontro, vocês receberão esse material em vídeo e ele também vai estar nas nossas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, LinkedIn, enfim, tá bom? Então quem não segue a Eloca, comece a seguir aí. Tem bastante coisa legal lá que a gente vem colocando também. Beleza, vamos lá? Bom, eu vou compartilhar minha tela para a gente iniciar aqui esse trabalho, tá? Hoje eu quem vou ser o apresentador aqui da coisa toda. Beleza. Então, vendo minha tela, pessoal, ok? Todos vêm? Sim. Joia, vamos lá. Bom, então, antes de eu avançar nos slides, eu vou falar um pouquinho da Eloca para quem não conhece, tá, pessoal? A Eloca, hoje, ela é a primeira Rental Tech do Brasil. O que é essa Rental Tech, né? Nós somos um hub de soluções em tecnologia 100% voltados para o rental, né? Então, nossos produtos nasceram e são desenvolvidos em cima do universo da locação de equipamentos, prestadores de serviço, enfim. Então, nosso slogan aqui, né, é para quem vende, cuida e aluga equipamentos, a Eloca é um ecossistema para você. Dentro desse ecossistema, a gente tem um RP, que é um software de gestão. Muitos clientes do RP estão aqui com a gente hoje. A gente tem um CRM, o Omnichannel, que serve tanto para um processo de gestão de atendimento na pré-venda como no pós-venda, para gerenciar atendimentos, integração ao WhatsApp e outras coisas mais, aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente. A gente tem um e-commerce também para locadores, onde você executa toda a jornada de um e-commerce, só que para o ambiente de locação, assinatura digital, biometria facial, tudo isso. E o produto mais recente aí do Rental Tech é a nossa inteligência artificial, que, né, hoje, para quem trabalha com inteligência artificial, acho que os limites quase que não existem, né? Ela pode fazer um pouquinho de cada coisa, mas ela está integrada dentro do WhatsApp e do CRM também, como um agente que pode ter o direcionamento que você quiser dentro desse processo, tá bom? Bom, então, explicando um pouquinho para vocês aí a Rental Tech, ok? Eu vou dar sequência aqui para a gente ir ganhando tempo, tem bastante coisa legal. Bom, então nossa programação de hoje, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho do PDL, eu vou explicar já o que é para vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre as campanhas de WhatsApp, é um recurso, né, que está muito em alta aí no mercado. Inclusive alguns estão aqui porque receberam uma campanha de WhatsApp que foi disparada por dentro das nossas soluções. Então é um produto que também está disponível para os nossos clientes. A gente vai falar um pouquinho sobre integração com mídias sociais, Instagram e Facebook, a possibilidade da gente trazer isso com uma vertente do Omnichannel mesmo, né, integrando todos esses canais de atendimento. Vamos falar um pouquinho mais sobre a integração entre os produtos CRM e RP. Então, você que é só cliente CRM, como você integra isso no RP? Você que é só cliente RP, como você integra isso a um CRM? E a gente vai falar um pouquinho também sobre a inteligência artificial. E aí eu preparei aqui uma jornada
por dentro da nossa IA, vou compartilhar meu WhatsApp, que a ideia é que a gente faça isso bem na prática mesmo. Beleza? Esqueci algum recado, pessoal? Acho que não. Bom, então vamos para o conteúdo, beleza? Começamos aqui então com o PDL, tá? Vou seguindo essa ordem com vocês. O que é o PDL, pessoal? A gente está muito acostumado a ver aí em farmácia, padaria, mecânica, lojas em geral, existe o PDV, né? Que é o ponto de venda. O ponto de venda é aquele sisteminha um pouco mais simples, que o usuário ali ele bate um código de barra, alguma coisa assim, e você sai com o produto da loja. E a gente criou, de forma mais recente, aí, algum tempo atrás, o PDL, que é o ponto de locação. Então, ele tem a ideia de trazer o dinamismo de uma loja, o dinamismo de uma locação, principalmente para quem trabalha com curto prazo, eventos em geral, curto prazo, independente do segmento que você tá bom? Se é tecnologia, se é hospitalar, se é construção civil, eventos em geral, tá bom? E a gente trouxe esse conceito, esse dinamismo que precisa ter um atendimento loja, com toda a tecnologia e a robustez que precisa ter o controle de uma locação. Quando a gente fala de locação, ele é um pouco mais complexo do que os exemplos que eu dei aqui, né, com relação a PDV. Nós estamos falando de um ativo, muitas vezes com um valor agregado que não é barato, e esse ativo, além, ele tem que ir, ele tem que voltar, então eu tenho que confiar na pessoa que eu estou enviando, confiar assim, né, ter dados sobre aquela pessoa para quem eu estou alugando, tenho que ter um controle de estoque bem apurado, porque é um ativo da empresa, tenho que ter um controle de preço, tenho que ter um controle dos pagamentos, emissão de documentos fiscais, a gente tem aí, falando um pouquinho sobre a reforma tributária, nós temos a grande possibilidade, né, para não falar que é certeza, de que todo mundo vai precisar emitir nota fiscal do serviço. Então, tem tudo isso, só que dentro do dinamismo que a gente precisa ter quando fala sobre essa dinâmica de loja, tá bom? Então, isso é o PDL, tá? Eu vou parar de compartilhar um segundo a minha tela. Vou voltar para cá. Eu vou pedir para o Roberto compartilhar a tela dele, por favor. O Roberto deixou ali para a gente o PDL dentro do sistema mesmo, tá? E aí a gente vai. A ideia é que é um bate-papo mesmo. Fiquem à vontade, inclusive, pessoal, para interagir no chat, mandar pergunta. A gente está com o pessoal aqui também preparado para ir respondendo vocês. E a gente segue a mesma dinâmica que foi feita nos outros webinars. A gente junta essas dúvidas, aquilo que não der tempo de ser respondido, a gente junta e manda para vocês no final ali por e-mail, por WhatsApp, tá bom? Robertinho, se você puder compartilhar a tela com a gente? Vamos lá, já compartilhei. Tá, Boa. na tela? Só o seu áudio, acho que ele está um pouquinho longe para mim, Roberto. Deixa eu ajustar aqui. Agora melhorou bastante. Melhorou aqui. Boa. Vamos lá, pessoal. Ele pegou até uma foto minha ali, inclusive, hein, gente? De lado. Poxa já vida. tô usando até a foto do Nem usou Gabriel. meu melhor ângulo. Não é o melhor ângulo, né? Então vamos lá. Como o Gabriel explicou, então o PDL ele surgiu da necessidade de ter algo parecido com o PDV, para ser uma jornada mais rápida ali no dia a dia do locador, mas ele não pode deixar de ter todas as etapas de uma locação. Então, para começar aqui, vou fazer a jornada, ela é tudo dentro de uma tela só. Então a gente tem a capa, onde eu insiro o meu cliente, e aí como tem a foto do Gabriel aqui, eu posso tirar uma foto ali do cliente na hora, quem que está recebendo, né? E aí eu também posso fazer algumas consultas aqui dentro do PDL. Então eu tenho a assertiva, que eu consulto o score desse meu cliente, pode ser um CPF ou um CNPJ. Então eu consulto, eu tenho a foto dele, eu tenho um extrato de todas as locações que ele tem comigo, que ele fez comigo, então eu trago um extrato aqui. Então eu sei quais os contratos ele tem comigo. Isso é legal, a gente tem alguns clientes, inclusive, estão aqui com a gente, que trabalham com o segmento de construção civil, né? E tem muitas vezes aquela construtora que você trabalha, ela fica pedindo equipamentos de forma avulsa. Ela quer um tanto de equipamento agora, semana que vem ela pede mais um tanto, ela devolve um pouco daquele, renova com outro, então é muito dinâmico. Então, esse processo ele ajuda a gente tanto no dinamismo de lançar essa operação, quanto no controle que isso precisa ter depois, porque eu preciso saber depois o que tem meu dentro daquela obra, né? Eu, o locador aqui. Então, acho que a ideia da gente conseguir mostrar isso também é que vocês entendam como gerenciar esse ambiente todo aí.
continuando, aqui eu tenho meu período de locação e eu tenho também frete de ida, frete de volta para esse cliente. Avançando, então quando eu salvo essa proposta, né, esse início de contrato ali, vamos chamar assim, eu vou para a parte de produtos. Então, o que, que ele vai alugar comigo? Então, aqui eu vou dizendo quais produtos. Aqui, no caso, eu coloquei um container. E aí eu já tenho o número de patrimônio que vai sair aqui da minha loja, o valor unitário, o valor de indenização caso sofra alguma perda, alguma avaria. Avançando, eu tenho a minha forma de pagamento. Então, hoje, dentro do PDL, eu posso ter várias formas de pagamento. Então, ele pode me pagar uma parte em boleto, uma parte em dinheiro, um depósito em conta, ou pagar no Pix, né? Então, posso trazer várias formas de pagamento aqui dentro. Quando a gente faz isso, então aqui eu defini a proposta, né? Até aí eu não aprovei nada, não tenho contrato ainda, não vou liberar essa máquina. Então, após eu fechar toda essa jornada aqui, eu tenho em ações um botão de aprovar. Aqui no caso, meu PDL já está aprovado. E quando eu aprovo, ele gera a minha fatura, o meu boleto. E aqui no caso, como é um Pix, ele gera o QR Code do Pix. Né? Então, Aqui é legal falar, Robertinho, desculpa para te cortar. É legal falar que nesse momento a complexidade do RP está toda por trás dos panos aqui, tá, pessoal? Então, a gente falou ali da parte de produtos, deu para ver o número do patrimônio. Então, dali mesmo você já consegue setar o patrimônio caso você tenha. Se você não tiver, você vai colocar isso depois, no momento de expedição, por exemplo. Tem a parte do cliente com a segurança do que a gente estava conversando agora um pouquinho antes. Então, consulta score de crédito, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, e ali você consegue entender também se esse cliente ele já tem alguma coisa em aberto com você ou não. Isso vai te dando segurança de seguir ali para as próximas etapas dessa jornada. Aí falamos um pouco agora da parte de pagamento, e aqui por trás acontece uma integração bancária. Então, claro, dependendo do banco que você utiliza, ele vai gerar, ele já pode gerar um QR Code para o Pix na aprovação, ou ele já pode gerar inclusive o próprio boleto. E aí a gente está falando aqui um exemplo como fatura de locação, mas imagina que pode ser também uma nota fiscal de serviço. Isso tudo é configurado dentro do Eloca, tá? E aí a gente molda isso de acordo com a jornada que você tem hoje. Então, Gabriel, eu só trabalho aqui com nota de serviço e eu só trabalho aqui com boleto. Então, não vai gerar o QR Code do Pix para você, vai gerar uma nota fiscal e vai gerar um boleto. E o Eloca guarda isso dentro, né, aqui do sistema mesmo, e ele dispara isso para o seu cliente depois por e-mail ou por WhatsApp. Então é mais um ponto aí de gargalo que às vezes algumas operações têm, que é eu lanço tudo, mas depois o meu financeiro precisa ou faturar, ou ele tem que mandar e-mail para o meu cliente, ou ele tem que chamar o meu cliente no WhatsApp. Então tudo isso fica configurado antes do PDL, e aí a ideia é que esse processo que o Roberto está passando para a gente, ele seja o mais fluido possível, né? Pode seguir aí, Robertinho. Obrigado, Gabs, pelo complemento. E então, o QR Code do Pix, ele vai gerar para alguns bancos, então os que a gente tem integração com a API. E aí aqui mostrando, né, quando eu abro ele aqui, ele me gera o QR Code na tela ali. Então, se o seu cliente já está na loja, ele já pode fazer o pagamento ali direto, ou você pode enviar para ele o copia e cola ali para ele fazer o pagamento. Bom, então voltando aqui, aqui eu gerei uma fatura, como é uma base de demonstração, eu não tenho um vínculo com prefeitura, com a Cefaz, então eu não consigo emitir uma DANF ou uma nota de serviço, mas tudo aqui pelo PDL daria para fazer e até venda, né? Então voltando um pouquinho aqui atrás, eu consigo fazer venda através do PDL também. Então além da locação, eu posso inserir produtos de venda. Então ele é um complemento da locação ali, né? Então, algum produto que tem algum acessório, que o cliente precisa comprar à parte, então eu consigo incluir tudo na mesma jornada dele. Então, eu gero, como diz o Gabriel ali por trás dos panos, eu gero um pedido de qualquer forma para emitir uma DANF, uma nota de venda ali no final. Então, essa é a jornada até aqui.
aqui dentro eu consigo fazer as renovações, então chegou que no dia 16/4, o meu cliente quer renovar pelo mesmo período de 7 dias ou por mais dias, enfim, ele também consegue, então aqui em cima eu tenho a renovação e aí ele vai gerar uma nova fatura, um novo boleto ali, dependendo da condição de pagamento. Dentro de documentos, aqui eu tenho só a ordem de serviço, mas as minhas notas ficariam todas aqui também, então a nota de serviço, a DANF, então teria todo o histórico aqui do que foi gerado para esse PDL. Então aqui eu tenho o número da OS de envio e aí eu faço tudo por aqui. Né? Aqui eu consigo imprimir essa ordem de serviço. Então, a hora que eu imprimir aqui, ele vai me trazer os produtos. Então, eu tenho um container aqui, que é o T5, né? O número de série dele. E aí eu já consigo fazer essa jornada depois pelo aplicativo ou pelo próprio RP para dar vazão aí nessa locação. Então, aqui a gente tem mais um ponto de integração entre os produtos falando do Rentaltech, né? Então, o PDL ele é uma tela de back-office, ele está dentro do RP, tá? Não é nada à parte do RP, ele faz parte do módulo de serviços do RP, só que ele oferece uma jornada mais dinâmica para o processo de locação. O que tem no PDL não anula o que já existe no sistema, e vice-versa, tá bom? Então, é um modelo mais dinâmico de lançar esse processo de locação dentro do sistema. Quando a gente fala dos documentos aí, esse documento que foi gerado na aprovação, ou seja, eu efetuei ali um contrato com o cliente, só que eu tenho que entregar aquele equipamento. Muitas vezes, dependendo do que é esse equipamento, o cliente não consegue sair com o equipamento no braço ali, ou né, ele não consegue, tem que ser feita uma entrega, por isso que tem inclusive um cálculo de PET ali no comecinho. E aí, esse processo de aprovação, ele abre uma ordem de serviço, que aí é uma ordem de serviço para entrega. O Eloca chama de instalação ali, né? O S de envio, perdão. Está bem do lado esquerdo ali da tela do Roberto. Então, essa ordem de serviço de envio, ela pode ser executada também por dentro do RP, ou ela pode ser executada, que é o que a gente indica, pelo aplicativo, que é um outro produto da Eloca que também está integrado ao RP. O aplicativo é um aplicativo de uso externo. A gente não trouxe o aplicativo nesse webinar, porque ele não faz parte de uma novidade recente, que é o intuito da reunião de hoje. Mas poderíamos fazer um outro conteúdo só para o aplicativo para vocês entenderem. Nesse aplicativo, eu consigo trabalhar nele online e offline, e ali o seu motorista, o seu técnico, ele tira a foto do produto instalado ou da manutenção executada, ele coleta assinatura, seja pela canetinha ou seja pelo dedo mesmo, se for no celular, ele faz checklist e tudo isso fica sendo integrado ao RP para que você tenha aí de novo, né, o mesmo dinamismo que eu comentei aqui no PDL, como também a gestão, a complexidade da gestão de tudo isso, né? Se o equipamento chegou lá em bom estado, o cliente assinando que ele recebeu aquele equipamento, seja o cliente ou seja a pessoa, né? Falando aí de construção civil, muitas vezes não é o cliente que recebe, é o pedreiro na obra, o mestre da obra, enfim. Tá bom? Então tem esse ponto de conexão aí que o Robertinho explicou, e ele já está todo preparado para os trâmites fiscais que possivelmente estão por vir aí com relação à emissão de nota e tudo mais. Beleza? Tinha mais algum ponto, Robertinho, que você queria passar? Acho que é legal a gente falar da renovação. Ele serve só para uma alocação pontual? Semana, quinzena, diária, por exemplo? Não. Se você for ali na aba de renovações, como está na tela do Robertinho, coloca lá para nós, Roberto, por favor. Isso. Aí eu vou ter a opção de fazer uma nova renovação. Então, o que vai acontecer? Eu vou gerar um próximo período, que pode ser do mesmo período, né? 7 dias eu gero mais 7, ou 7 dias eu gero mais 15, ou 7 dias eu gero mais 30, ou eu gero mais 1. E ele tem uma flexibilidade muito grande com relação a isso, tanto para fazer retornos e envios parciais, né? Então, imagina, a gente fez um exemplo aqui com um container, né? Mas eu poderia ter feito isso aqui com 50 containers, e aí o cliente vai renovar 20 para mais uma semana e os outros 30 ele vai me devolver. O PDL vai fazer isso. Então, esse dinamismo da regra de negócio também vai acontecer por dentro do PDL, e eu posso ir renovando ele com tempo indeterminado. Cada renovação gera uma fatura, cada renovação gera um boleto ou um QR Code do Pix. Então, eu tenho um PDL que vai gerenciando todos esses meus períodos de locação que a gente está falando. Então, até para quem trabalha com locações de longo prazo, poderia servir, né? Porque eu posso ir fazendo as renovações mensais ali ou quinzenais, depende muito de como é a sua regra de negócio, tá? Tem gente que trabalha 30, 30, 30, tem gente que trabalha 15, 15, 15, então depende muito de como funciona, e a ideia é que a gente consiga, né, enquanto Rentaltech aqui, contemplar todo esse
esse ecossistema de regras de negócio que existem. Legal? Foi, Robertinho? O PDL? Sim, aí só complementando, então da mesma forma que ele gera o S de envio, aqui dentro da plataforma ele gera o retorno também, ou a troca de um É equipamento. uma outra Então, ordem de serviço só, não é? e aí ele gera uma nova ordem de serviço. Então, eu posso fazer troca, como eu posso fazer retorno, e aí é que eu posso receber do meu cliente. Então, ele chegou aqui, ele tem outras locações, ele pode pagar e eu vou dando baixa através da tela do PDL mesmo. Acho que é isso da Muito parte do bom. PDL. Beleza. Vamos seguir aqui. Pessoal, aí quem tiver mais dúvidas no PDL pode deixar no chat, fica à vontade. E a gente vai juntando tudo e respondendo, tá? Senão a gente não consegue mostrar as outras novidades para vocês. Eu estou já respondendo algumas, Ah, tá? beleza. Obrigado. Dando apoio aqui para o pessoal. Muito bom. Quando tem dúvida, significa que o pessoal está assistindo, né? Isso é bom. Beleza. Então, falamos um pouquinho sobre o PDL. Ele tem o intuito da gente, com tecnologia, entender o dinamismo da alocação, como eu falei algumas vezes para vocês agora. Bom, a gente entra agora numa parte aqui que fala sobre as campanhas de WhatsApp. Quem vai compartilhar a tela agora sou eu. Eu vou explicar para vocês aqui como funcionam as campanhas de WhatsApp. Bom, pessoal, campanhas de WhatsApp, tá? Muita gente aí faz campanha em Google, faz campanha em Instagram, faz campanha em Facebook, enfim. E tem bastante gente também fazendo campanhas através do WhatsApp, tá? Então, o WhatsApp é uma ferramenta hoje, 99,9% do meu cliente e do seu cliente usam o WhatsApp para alguma coisa, né? Então, tá todo mundo sempre de olho no WhatsApp, a gente sabe disso, e dentro do CRM a gente trabalhou isso de uma forma que ficasse integrada também ao ecossistema da Rentaltech. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aqui nós estamos já dentro do CRM, tá? Para você que não é cliente do CRM ainda, você vai ver o CRM. Beleza. Então, o processo de campanha, ele está separado em 3 etapas. Eu vou explicar elas de uma forma simples aqui para vocês. Eu não vou disparar nenhuma campanha agora, tá? Mas eu vou explicar para vocês o conceito de tudo isso aqui. Bom, a campanha ela está separada nas etapas de template, eu vou explicar o que é template, audiência e propriamente a campanha. Então, o template nada mais é do que o que eu vou mandar, qual é o conteúdo daquilo que eu vou mandar para os meus clientes, para os meus leads. E a gente está falando sobre campanha aqui, e isso nos remete muito ao marketing, né? Fazer campanha de marketing para atrair novos clientes. Poxa, é um cenário interessante. Mas eu posso usar ele também para minha base de clientes, para disparar algum tipo de informativo, para disparar algum tipo de novidade, como é o caso do que a gente está fazendo aqui também. Então, pense aí, traduza isso para o seu negócio e você vai encaixar ele em alguma etapa da sua jornada, aí, seja para os clientes novos ou para clientes que você já atende, tá? Então, ela está separada em templates, que é o que eu vou mandar, qual é o conteúdo. E aqui tem um ponto bem delicado. A campanha ela é feita por WhatsApp e ela só pode ser disparada para quem usa a API oficial da Meta dentro do CRM. Tá? O Eloca CRM ele tem as duas modalidades de integração com o WhatsApp. Você pode usar ele via API oficial ou você pode usar ele como WhatsApp Web. Quando você usa com o WhatsApp Web, ou você pode usar os dois ao mesmo tempo, tá? Quando você vai usar ele como um WhatsApp Web, ele não tem a possibilidade de você gerar um template para a campanha, porque a campanha é um disparo em massa e talvez você já tenha passado por isso ou conhece alguém que passou por isso, mas o número acaba sendo bloqueado quando você tem disparos em massa ou depende do tipo de comportamento que você tem dentro do WhatsApp. Como empresa, a Meta vai lá e bloqueia o seu número. Então, pensando nisso, a gente não disponibiliza esse template para a campanha quando a gente está falando de WhatsApp Web, tá? Então, ele vai funcionar, primeiro ponto importante, com a API oficial. Ah, Gabriel, mas eu tenho um número aqui, ele é o web. Posso ter outro número com a API oficial? Pode, não tem problema. O Eloca vai sustentar os dois aqui para você, tá? Então, é legal que você tenha um número destinado. E dentro desses templates, aí já falando um pouquinho de meta, você também vai ter um limite diário de disparos, tá? E esse limite não é dado pela Eloca, esse limite ele é dado pela Meta. Então, o seu número de WhatsApp ele está vinculado à sua conta do Business Manager da Meta
e a sua conta Business Manager, ela está vinculada lá à sua empresa, e a Meta libera ali de forma gradativa, dependendo dos níveis de segurança e dos dados que estão preenchidos lá, uma quantidade de mensagens disponíveis para você. Se eu não me engano, começa com 200 e vai aumentando de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então, template é o teor da minha mensagem, tá? Eu vou fingir aqui que eu vou criar um novo template só para vocês verem, né? Então, eu vou escolher qual é a minha configuração, né? Aqui é uma base de demonstração também. Você pode dar um nome para ele, e aqui você vai escolher o tipo campanha, vai colocar a mensagem no formato que você quiser, e tem alguns chamados placeholders aqui, para que a mensagem vá mais personalizada, com o nome do cliente, etc. Você tem a possibilidade de colocar botões, até 3, também é uma limitação da Meta, e você tem a possibilidade de colocar uma imagem, ou um vídeo, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Que é o que vai ser disparado na campanha. Quem veio até esse webinar por uma campanha de WhatsApp, ela foi feita exatamente como eu estou mostrando aqui para vocês, só que ela foi feita com uma imagem, tá bom? Então tem um textinho, tem uma imagem e o link é lá para você se inscrever no webinar. Então o template é isso, é uma criação do modelo de mensagem. Esse modelo de mensagem, ele passa por uma aprovação da Meta também, tá, pessoal? Então não pode escrever qualquer coisa, a Meta provavelmente bloqueia, dependendo do teor da mensagem, daquilo que você coloca. Depois de criar o template, ele fica salvo no Eloca e você cria a campanha. Perdão, você cria a audiência. O que é a audiência? A audiência é para quem você vai mandar aquela mensagem. E aí, nas audiências, a gente tem algumas opções interessantes, que é você usar filtros do seu próprio CRM. Então, por exemplo, eu quero mandar só para pessoa física ou pessoa jurídica, eu quero mandar só para quem já tem cadastro completo ou não, porque eu quero mandar uma campanha aqui para completar cadastro. Eu posso trabalhar com idade, depende do que eu estou fazendo aqui. Clientes cadastrados por uma data, né, um range de data específico, clientes que já tiveram algum tipo de histórico de atendimento nos últimos 100 dias, por exemplo. Então, o próprio Eloca vai moldando um filtro para você, para que você consiga ter lá a sua audiência de campanha, essa audiência ficar salva. Então, você pode criar um monte. Eu quero clientes da cidade de Santo André aqui, vou falar de Santo André, onde está a Eloca. Clientes da região sul, clientes da região norte. Você vai moldando um pouco esses filtros e aí vai criando as suas audiências, tá? Aí dá um nomezinho para ela, deixa ela ativa ou inativa e salva. Beleza. Criadas as suas campanhas, as suas audiências, então a gente tem o que é o template, a gente tem para quem que é a audiência. E aí a gente cria a nossa campanha. É uma campanha que você também vai dar um nome para ela, tá? Você dá uma data de lançamento e término. Por que do lançamento e término? Porque ela tem uma configuração, é bem interessante isso, tá? Que é a frequência. Então, eu quero disparar essa mesma campanha para esse mesmo público a cada 7 dias, 15 dias, 30 dias. Então, depende muito da sua estratégia, tá? E aí você programa uma hora de envio para isso, pega um número do WhatsApp aqui que você já tenha configurado, você pode até selecionar dias da semana específico. Então, tem muita gente que trabalha com locações pontuais, que tem preços diferenciados para locação no fim de semana. Então, você pode mandar toda sexta-feira aquela campanha de WhatsApp pensando nisso, tá? Pô, Gabriel, mas eu tenho um monte de lead aqui que vem de uma outra ferramenta, que vem de um outro lugar, eu não uso CRM. Cara, você pode vir aqui e subir um arquivo Excel simples, muito simples, telefone e nome, e a gente monta essa audiência para você baseada no seu arquivo, tá? E aí, pô, tem uma lista aqui de 1000 leads, de 1000 contatos, eu subo essa lista aqui e aqui eu vou amarrar o meu template. Fiz isso, salvei, ela vai ser disparada na data e hora que você configurou, tá? E aí tá a campanha. Bom, para quem já conhece o CRM, eu vou abrir aqui rapidamente, não sei se nessa base aqui vai estar tudo bonitinho, mas vamos lá. Eu tenho aqui a nossa pipeline, né? Aqui é o Kanban de atendimento do CRM, tá? Então aqui tudo personalizável, tá, pessoal? A ordem, as cores, os nomes, enfim. Cada disparo de campanha que eu faço vira um cardzinho desse aqui? Não vira um cardzinho desse aqui, porque eu posso ter uma lista lá com 10.000 números, mandar para os 10.000, 9.999 não me respondem, não fazem nada, e eu não vou ficar com um monte de oportunidade aqui sem nada acontecer. Então o Eloca cria essa oportunidade no CRM quando você tem resposta daquela campanha, tá? Se você não teve resposta, lá na tela de campanha fica um gráfico bem simplesinho ali para você entender quantos leram, para quantos foram disparados. Você pode ter número com erro também dentro da lista que você subiu, enfim, tá? Mas as respostas viram oportunidades. E olha que interessante.
você é usuário aqui né, é cliente do CRM, você dispara uma campanha para 1.000 leads. Aí eu vou falar o inverso, né? 9.999 respondem isso. Quem que atende, né? Aí você pode ter integrado a essa resposta do disparo de campanha ou um bot de atendimento ou um agente de inteligência artificial treinado para fazer esse primeiro atendimento, qualificação, colocar cada um na sua caixinha, a própria IA vai movimentando isso para você dentro do seu pipeline, ela mesma preenche o orçamento, ela mesma faz uma tarefa, faz um follow-up, ela manda mensagem, ela cobra o cliente, ela manda áudio, ela manda foto, depende do treinamento que você der para ela, tá? Então olha que legal essas integrações, né? Porque depois disso aqui, a IA atende, qualifica, faz a proposta, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o poder disso, né, dentro do processo. E quando você aprova, né, quando você ganha um negócio aqui dentro do CRM, aí falando da camada comercial, isso já vira um PDL lá, por exemplo, ou já vira um contrato dentro do seu RP. Então, as ferramentas, a ideia do Rental Tech, pessoal, é exatamente essa, as coisas conversam entre si. Beleza? Deu para entender? Joia, o que estão achando? Tá legal aí, pessoal? Manda um gostei aí, por favor, para a gente dar sequência. Eu vou passar com vocês para outro cenário aqui, tá? Deixa eu voltar a minha tela. E eu vou voltar com vocês para cá. Bom, então falamos aqui das campanhas de WhatsApp, tá? Conecte seu número, crie sua audiência, personalize sua mensagem, gere sua cadência, integre tudo ao seu CRM. Beleza? Cara, não tem outro CRM que faça isso integrando tudo. É só a Eloca mesmo, hein, pessoal? Bom, vou passar para o próximo aqui, pessoal. Integração Instagram, Facebook. A gente está falando do Omnichannel aqui, né? Falando de CRM, a gente fala do Omnichannel. O Instagram e o Facebook acabam sendo também canais de atendimento para muitos locadores, né? Tem muita gente aí que também acaba atendendo o cliente por outros canais. Essa é bem rapidinho, tá? Não tem muito segredo. A gente fez uma coisa muito fácil aqui, ficou muito legal. Bom, tem uma outra tela de configuração aqui para Instagram e para Facebook e ela é extremamente simples. Então, você que já tem aí o Instagram e Facebook da sua empresa, você entra dentro do CRM, adiciona uma nova configuração, né? Como o Facebook aqui, por exemplo. Deixa eu dar um nome para ele aqui, Webinar. Deixa eu salvar assim, só para ver se ele... Beleza, e aqui já vai vir o botão de conexão. Quando você faz isso, ele vai abrir a página do Face aqui, tá? Eu não vou deixar aberto, porque senão vai ter usuário, senha do Facebook, tá? Bom, você fez esses 2, 3 passos aqui super simples, ele já está conectado com o seu direct do Instagram e com o seu Messenger do Facebook, tá? Então, são mais 2 canais de atendimento que estão integrados. Quando você recebe uma mensagem no seu Instagram, ao invés de você ir lá no Instagram responder, ela cai como uma oportunidade dentro do seu CRM. O que muda aqui, Gabriel? Cara, não muda quase nada, muda o canal, né? Aqui, quando a gente abre o pipeline, vocês conseguem ver que tem uma bolinha no lado esquerdo aqui, que é o WhatsApp, né? Porque a maioria, como é uma base de teste, a maioria dos testes aqui são WhatsApp. Quando você recebe isso via Instagram, fica o símbolo do Instagram, a gente registra isso como canal Instagram, e lá no final eu vou te dar um dash para você entender qual é a quantidade de leads que você recebe de cada canal, qual é a sua taxa de conversão por cada canal. E esse atendimento que vem do Instagram e do Facebook, ele também pode estar integrado ao seu agente de IA e ao seu bot de atendimento. Então, primeiro ganho, né? Está tudo no mesmo lugar. Porque aqui a gente está falando dessa novidade de Instagram e Facebook, mas a Eloca integra WhatsApp, API oficial ou WhatsApp Web, Instagram, Facebook, telefonia digital. Então, se você tem PABX aí, se você tem VoIP, dependendo da empresa que você usa, a ligação que o seu time recebe também vira um card aqui para você tratar esse atendimento, caixas de e-mail, tá? Ou você mesmo abrindo uma oportunidade na mão, aqui vocês vão ver que tem algumas que estão com um lapisinho, né? Então, o contexto aqui é que todos os canais, todos os pontos de contato que você tem com o seu cliente, e aí de novo, hein, pessoal, eu posso ter várias pipelines aqui, eu posso ter uma que é comercial, que está trazendo leads das minhas campanhas, por exemplo,
ou eu posso ter isso para os meus clientes da base, uma outra pipeline aqui para relacionamento com o meu cliente, que é o cliente que eu já tenho um relacionamento aí diário, renovações de contrato e tudo mais. Beleza? Bom, acho que deu para entender Instagram e Facebook, então são 2 passos super simples para fazer a configuração. Aqui, Instagram. Então, transforme seu CRM em um Omnichannel de verdade. Nunca foi tão simples e não foi mesmo. Vocês viram ali em 2, 3 passos, eu só não segui colocando a senha do Instagram, né? Mas o nosso aqui ele já é conectado e vocês usam ele integrado aí também ao processo de vocês. Beleza? Vamos dar sequência. Integração CRM-RP. Então, aqui para quem usa um produto, ou para quem já usa os dois e quer usar melhor, ou para quem não usa nenhum e vai usar os dois também, tá? Então, entenda aqui, pessoal, o poder da Rentaltech. Tudo que eu estou falando para vocês, a ideia é que a gente tenha todas as soluções integradas e que você não perca tempo no operacional, que você tenha cada vez mais gestão, aí, mais maturidade dentro desse processo. Para o processo de integração, eu vou parar de compartilhar a minha, vou pedir para o Robertinho compartilhar de novo. Por favor, Robertinho. O Roberto vai compartilhar mais uma vez a tela aí para a gente. E ali a gente vai mostrar um pouco de como funcionam essas integrações, tá? Antes da gente cair na tela aqui, vamos lá. O que é essa integração, tá, pessoal? Então, tem a ida e tem a volta, falando dos dois produtos. Então, você usa o CRM, você tem lá toda a sua camada do Omnichannel, todos os clientes que você já atende estão chegando lá. E aí, esses contatos que chegam dos clientes, em algum momento eles precisam ir para o RP. Então, vamos, de novo, né, vamos pensar aqui na camada comercial. Eu vou fazer lá um processo de orçamento, de proposta dentro do CRM, ele faz tudo isso, o modelo de orçamento que você quiser, tudo isso. E ele está integrado ao RP para algumas coisas. Vamos lá. Cadastro de cliente é integrado? Sim ou não? Sim. Cadastro de cliente é integrado. Então, se você está cadastrando o cliente no CRM, tem um botão lá para você buscar o cadastro dele do RP, ou você mesmo consegue na implantação aqui já fazer o cadastro, já puxar os cadastros de uma plataforma para outra. Cadastro de produto, tem que cadastrar produto no CRM? Não, o cadastro também vai de acordo com os produtos do seu RP. Cadastro de preço também já é integrado, e essa integração ela acontece de forma automatizada, tá, pessoal? Atualizações de preço, atualizações de portfólio, quais são os grupos de produto que você quer integrar, atualização de estoque, tá bom? Isso é importantíssimo também para você conseguir enxergar o estoque dos seus ativos por dentro do CRM e-commerce, vai funcionar, também está integrado. E tem as integrações quando essa negociação ela acontece. Então, pô, fiz lá o orçamento, né? Voltando aqui no meu exemplo, fiz esse orçamento com o cliente aprovou. Legal. Tem um botão lá dentro que você aprova esse orçamento ele cai para dentro do RP. E aí, aqui onde o Roberto está com a tela compartilhada para nós, é onde a gente coloca aqui algumas chaves de integração. E eu digo, pô, ele vai gerar uma proposta? Tá, qual é o tipo de proposta no RP que gera para isso? Você quer separar um tipo específico? Se você usa o pipeline lá do RP, posso colocar ele numa fase específica? Tabela de preços, se você quer integrar com uma só, pode deixar aí também. Tabela para frete, porque o frete lá dentro do CRM é um campo, né? E aqui dentro do RP, para efeito até fiscal, ele é tratado como um serviço. Quero colocar isso para um vendedor padrão, ou eu faço um deparo dos meus usuários. Então, o usuário Gabriel lá no CRM, quando aprovar uma proposta lá, vai cair um contrato aqui, uma proposta aqui com o Gabriel como representante, né? Tem até a função de aprovar automaticamente, porque aí ele gera uma proposta no RP e já aprova, já vira contrato direto, tá? E aí tem outras automações ali no contrato que a gente pode mostrar para vocês depois, que dispara e-mail para o cliente, que já abre a ordem de serviço automático, enfim, tá bom? Parte de produtos aí que o Robertinho está mostrando. Que tipo de grupo de produto você quer integrar? Às vezes você tem um grupo de produto aí que ele é mais almoxarifado, é um controle mais interno, né, dentro de casa para manutenção, alguma outra coisa, não precisa estar esse estoque lá no CRM. Então você escolhe aqui os grupos que você quer, tá bom? E locais de estoque, né? Tanto o CRM quanto o RP, isso é importantíssimo, ainda bem que você mostrou aí, Robertinho. Tanto o CRM quanto o RP são produtos multi-empresas. Então, se você é uma franquia, se você tem filiais, se você tem mais de um CNPJ, todos eles ficam contemplados dentro do mesmo Rentaltech aqui, para que você consiga, na camada gerencial, olhar para tudo e no operacional, cada usuário tem acesso àquilo que lhe diz respeito. E aí você deixa isso tudo
mais fácil, tá bom? Robertinho, estou esquecendo alguma coisa? Acredito que seja isso. Aí aqui a gente tem a parte de renovação, né? Não sei se vai seguir com essa parte. E os deparas, né? O que que é no CRM, o que que é no RP. São qual o campo que eu integro, né? Então eu tenho campos customizáveis dentro do CRM e eu trago isso para dentro de uma proposta dentro do RP. Perfeito. Aí a gente tem um depara, né? Então, lá no CRM, a gente tem a possibilidade de você criar campos. Você cria o campo que você quiser. Aí você vai me dizer se ele é data, se ele é texto, se ele é número, se ele é uma lista. Você cria lá o campo que você quiser, porque é o que diz respeito ali ao seu negócio, tá? E aí eu quero que isso venha para o RP. Tá, ele vai ir para o RP em qual campo? E aí você faz esse depara. Então, aqui na configuração, você vai fazendo um mapeamento o que, que vai para onde do CRM para o RP para a hora que descer isso no sistema, ele ficar integrado, tá? E aí em cima, quando a gente fala de renovação, isso é muito bacana, pessoal. É o seguinte, quando você trabalha com locação, se você trabalha no longo prazo, o seu contrato ele tem uma vigência. Se você trabalha no curto prazo, aquele período de locação ele tem um fim, né? Vamos falar aqui dos 7, 15 dias, o exemplo do PDL que a gente falou agora há pouco. Bom, então eu, Gabriel, estou lá alugando uma betoneira, por exemplo, e essa betoneira vence daqui 7 dias. Eu deixo configurado o meu RP, né, para que no sexto dia o Eloca vá lá no CRM, abra uma tarefa no CRM e envie um WhatsApp automaticamente para o meu cliente perguntando se ele quer renovar. Hoje isso é uma dor muito forte para os locadores para ter a gestão desse follow-up. Eu saber quem tem que devolver, quem não tem, quem quer devolver, quem quer renovar. E a gente entrou com uma camada de tecnologia nessa dor específica, que é conseguir comunicar com o seu cliente, porque eu, enquanto sistema, eu já sei quando essa data vai acabar, né? Eu já sei quando é o 7º dia, eu já sei quando é o fim da vigência. O que eu estou te dizendo é, eu, enquanto sistema, vou lá e aviso o seu cliente por WhatsApp, que hoje é o canal universal aí, né? De tudo, que ele vai receber uma mensagem. Essa mensagem, lembra do template? Falamos agora há pouco, né? É um template também. Você configura uma mensagem padrão. Olá, senhor cliente, por exemplo, né? Tá chegando o término da sua locação XYZ e a gente quer saber se você quer renovar ou não. E aí ele pode dizer quero renovar, ou ele pode dizer não, não quero renovar. Se ele não quiser renovar, você já tem isso no CRM para também abrir uma ordem de serviço de retirada desse equipamento, porque o próprio CRM abre uma ordem de serviço também dentro do RP. Né? Então, a vantagem de você ter um CRM da Eloca integrado ao RP da Eloca é que as coisas elas conversam entre si. Então, nós estamos falando que eu tenho um contrato dentro do RP, ele avisa o meu cliente por WhatsApp através do meu CRM e ele também volta para o meu RP com uma ordem de serviço para eu fazer a troca do equipamento ou para eu fazer a retirada desse equipamento, tá bom? Posso usar para outras coisas? Pode. Se o vencimento do boleto, por exemplo, for daqui X dias, o próprio Eloca também envia essa cobrança por WhatsApp. Então, quero tenho recurso no RP para envio de e-mail de cobrança, né? Quem é usuário do RP aí deve conhecer há mais tempo, que é um e-mail de cobrança. Antes de vencer ou depois de vencido, o Eloca manda um e-mail lá para o seu cliente. Pode ser para o WhatsApp? Pode ser para o WhatsApp também, tá bom? Tem que só tomar cuidado com o teor da mensagem. A meta é um pouco criteriosa quando a gente fala sobre cobrança através do WhatsApp. Mas existe a possibilidade dessa automação também acontecer no WhatsApp, beleza? Acho que alguém tinha perguntado aí. Tá bom? Mais algum ponto de integração, Robertinho? Acredito que seja isso. A gente tem, fora essa integração com proposta, a gente tem ordem de serviço, que a gente também integra, tanto proposta quanto PDL, e ordem de serviço com RP. Beleza. Tá bom. Ele deu uma cortada aqui para mim. Não sei se foi minha internet. Vocês me ouvem bem ainda? Ouve? Sim. Então tá bom. Acho que voltou. Beleza. Obrigado, Robertinho. Eu vou compartilhar minha tela de novo, pessoal, e a gente vai entrar aqui no último tópico desses principais, tá? E como eu falei no comecinho, depois do webinar aqui, o conteúdo vai ficar salvo. Vocês vão receber esse conteúdo por e-mail, quem está participando aqui. Quem não está participando também vai ser divulgado nas redes sociais da Eloca, no YouTube da Eloca, tá bom? Então, se você, de novo, não segue a Eloca, siga a Eloca, nos ajude. Ó, vamos falar um pouquinho agora de inteligência artificial. Beleza? Eu preparei aqui para vocês. Deixa eu só voltar um segundo para cá.
eu separei aqui o meu WhatsApp. O que a gente criou aqui, pessoal? Eu vou voltar a falar da jornada comercial, tá? Por dentro da nossa inteligência artificial. Vou compartilhar minha tela novamente. Eu falei que ia ser prático, né? Então está sendo bem prático hoje mesmo. Quase não tem teoria. Mas vamos lá. Minha tela ok, beleza. Eu estou aqui, pessoal, com o meu WhatsApp, tá? E aqui eu estou plugado num agente de IA do CRM da Eloca, tá bom? Eu vou simular aqui uma conversa. Quem vai me atender é a Elis, tá? A Elis está configurada para fazer uma jornada de locação por dentro do CRM. Ela tem um tempo de resposta aqui, caso o cliente mande muita mensagem em seguida, né? Deixa eu só ver se foi para este daqui. Eu já tenho uma oportunidade minha aqui no CRM, tá? Aqui, beleza. Foi isso mesmo. Então aqui a gente configurou um agente especificamente para esse webinar, tá? Para que vocês possam entender o potencial da inteligência artificial dentro do negócio de vocês. Vamos imaginar aqui, pessoal, que a gente está dentro do processo de locação de vocês e que eu sou um cliente que está aqui no domingo à noite querendo procurar alguma coisa para alugar, tá? Como você quer ser chamado? Me chama de Gabs. Beleza. E aí a gente vai fazer uma jornada aqui onde eu chego até o final do meu processo de locação sem uma intervenção humana por parte da locadora, tá? Então a gente vai mastigar tudo dentro desse processo e a gente vai simular isso por dentro do Eloca, tá? Então a minha janelinha do WhatsApp aqui está simulando o seu cliente aí do outro lado, tá bom? Eu falei aquela hora da betoneira, né? Vamos falar assim, eu quero uma betoneira de 400 litros, por exemplo, né? Aqui eu posso mandar áudio se eu quiser, eu posso mandar uma foto da betoneira se eu quiser, ela está preparada para identificar isso, tá? Na nossa IA aqui, a gente configurou um pequeno delay de mensagens, então se vocês contarem comigo aqui, ela vai demorar entre 7 e 8 segundos para me dar cada resposta. Isso porque acontece muitas vezes do cliente ficar mandando um monte de mensagem dando enter, né? E o que acontece com algumas IAs aí é que ela vai respondendo várias vezes a mesma coisa. Então ela está aqui comigo, né? Para quantos dias mais ou menos você precisa da betoneira? Para uma semana. Vou pegar o mesmo exemplo que a gente estava simulando ali no PDL. Ela vai contar 7 segundos e vai de novo me responder. Eu vou aproveitar para a gente simular esse processo. Estamos indo aí para a reta final do nosso conteúdo de hoje. Vai deixando a sua pergunta aí, pessoal. Beleza, ela me sugeriu aqui uma Menegote e ela me deu as possibilidades de preço, né? Beleza, ela deu aqui uma imagem da betoneira, posso seguir colocação? Pode seguir. Ela pode me mandar a foto direto, tá? Ou um PDF de aplicação, alguma coisa, vídeo, se vocês quiserem. Ela pode mandar tudo isso. Eu só estou dando... Aqui, o que é legal de vocês entenderem? A dinâmica da inteligência artificial, ela pode seguir a dinâmica que você já tem na sua empresa, tá? Então, Gabriel, aqui a gente primeiro pergunta o CEP para depois perguntar o produto. Pode ser? Pode ser. Aqui eu primeiro pego o CPF do cliente, eu peço um documento para ele, né, um comprovante de residência. Pode ser também. Então, a gente montou uma jornada mais simplificada para vocês entenderem a dinâmica disso através do WhatsApp, tá bom? Sim, está certo. Mas vai traduzindo isso para o teu cenário. Se é notebook, como é que você faz essa jornada de locação de um notebook? Se é um dispositivo móvel, se é construção civil, se é um equipamento hospitalar, ali, cama, cadeira de rodas, enfim. Ela me pediu um CEP, eu vou colocar aqui o CEP da Eloca. Gabs, acho que a pergunta mais corriqueira aqui no chat Ah, tem é? sido se a gente consegue locar mais de um equipamento ou mais de uma quantidade do mesmo equipamento através da IA. Quantos vocês quiserem e precisarem, tá? Ela vai estar preparada. Enquanto eu estou montando isso, vocês vão ver, eu vou abrir a minha oportunidade. Ali, a tela de trás, ela tá com a minha oportunidade no CRM. Quem está digitando o orçamento dentro do CRM, pessoal, é a inteligência artificial, não é o vendedor, tá? Ela quem está preenchendo qual é o produto, qual é o preço, qual é o dado do cliente, tá bom?
Aqui ela colocou o endereço da Eloca exatamente no número 600. Todo mundo sabendo aí onde é o endereço da Eloca. Inclusive, convite aí, hein, pessoal. Se quiser visitar a gente. Quer ir me passando mais perguntas, Thalita, se tiver alguma coisa? Enquanto ela vai me respondendo, porque a gente está assistindo ela trabalhar aqui, né? Eu, no caso, eu estou sendo cliente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma Boa. outra. Mande sua pergunta aí, pessoal. Ó, o William perguntou como a gente faz para alimentar o fluxo de trabalho e entendimento de necessidade técnica. Perfeito. William, a gente trabalha com dois modelos de treinamento. Existe um treinamento técnico, tá? Esse treinamento técnico, ele está dentro do CRM, tem uma tela aqui onde a gente sobe o treinamento dela, pode ter arquivo, manual de uso de equipamento, aplicação, enfim, tudo que for técnico relacionado aos equipamentos pode estar aqui, além de algumas funções que você consegue habilitar. Se ela busca o CEP sozinho, se ela consulta cliente, se ela vai até o final, para onde ela move o card em determinadas situações. Então aqui a gente está num pipeline onde eu estou numa coluna aqui numa fase, né, de primeiro contato. Mas eu posso configurar o seguinte: se o cliente não quiser mais falar com a Yali, ele entendeu que é uma Yali, quer falar com o humano, para onde ela move? Ah, ela move isso para a nova fase, um exemplo. Ou ela move isso lá para o final do meu Kanban. Isso tudo é configurável, tá? Então a gente vai parametrizando ela a 4 mãos aí, né? O time da Eloca junto com vocês, para que ela fique personalizada para o teu cenário aí de locação, tá? Ela pediu CPF, eu vou colocar, eu deixei separado aqui um CPF fake, eu não vou pôr o meu CPF, né? E aí no meu caso aqui, pessoal, ela está preparada para entender esse CPF fake, tá? Ela pode estar configurada no teu cenário para não aceitar um CPF que não é válido e vocês vão entender aqui o porquê já. Tá? Porque até então, o que ela está fazendo aqui, pessoal? Ela está fazendo o que a maioria das IAs já faz, né? Que é conversar, mandar texto. Ela está sendo um chat GPT aqui. Então, o que acontece? Agora ela me mandou um resumo. Vou falar sim, podemos seguir. Eu sou uma pessoa física aqui alugando uma betoneira para amanhã, né? Se vocês estão acompanhando aí a nossa conversa. O que vai acontecer agora? A gente vai entrar numa camada onde a IA, além dela estar conversando comigo no WhatsApp e registrando as coisas no CRM, ela também vai fazer alguns processos automáticos. Então, no meu exemplo, ela vai fazer aqui comigo uma validação facial, tá? Então, ela quer provar que eu sou eu. Então, eu vou clicar aqui e ela vai começar comigo um processo de validação facial. Eu vou fechar minha câmera do webinar aqui, senão não abre a câmera do lado de cá. Estão me vendo aí? Centralize seu rosto, sorria, pisque, vira para cá, vira a cabeça, vira para lá, virei, beleza, voltou. Quando eu voltar para o meu WhatsApp, ela reconheceu aqui o meu reconhecimento, ela reconheceu o meu reconhecimento facial e foi aprovado. Se ele tivesse sido reprovado, ela ia me negar aqui na hora, tá? Beleza, então ela pegou o produto, preencheu o preço, calculou o frete baseado no CEP e deu um resumo da alocação para mim. Ela me passou um processo de biometria facial. Aqui existe uma integração com a DataValid, tá, pessoal? Para fazer a consulta da biometria facial. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece no back-office depois. E ela reconheceu aqui a minha face e ela me passou para uma etapa de assinatura de contrato. Se eu clicar aqui, eu vou lá para o ClickSign para fazer o processo de assinatura digital. Tudo por dentro do CRM, tá bom? Aqui tem um exemplo, né? Eu vou assinar aqui. Sou eu mesmo. Que processo de assinatura, tá, gente? Deixa eu pegar o token. Só um segundo. Deixa eu pôr o token aqui do meu celular e eu volto no WhatsApp com vocês. Beleza. E foi feito a assinatura digital. Ele volta isso para dentro da conversa do WhatsApp. Tá aparecendo minha tela de novo? Sim. Sim? Obrigado. Beleza. E aí, o que ela fez para mim, pessoal? Ela gerou o pagamento. Então, se eu clicar aqui, né, eu tenho uma fatura
já gerada, no meu caso boleto, né, tá como pendente, mas se for cartão de crédito, seu cliente pelo WhatsApp dele, ele consegue clicar e cair numa jornada de pagamento. Cara, e aí no final o que ela fez? Ela transferiu para um colaborador. Então vamos de novo no meu exemplo, né? A gente está num domingo à noite, o seu cliente quer alugar uma estatora para o sofá dele, por exemplo, e ele encontrou a sua loja no Instagram. Ele chamou a sua loja no Instagram no domingo à noite, a sua IA respondeu esse cliente, a sua IA fez a validação facial, a sua IA gerou o contrato, tá? Tá aqui o contrato. A sua IA preencheu todo o seu CRM e no final das contas você vem aqui, aprova essa negociação e ela cai no RP como um contrato pronto, só para você fazer o processo de expedição do equipamento. Então, agora a gente começa a conseguir entender o potencial da inteligência artificial dentro do teu negócio, que ela conseguir não só atender e mandar mensagem, né, mas ela também executar tarefas dentro do seu CRM. Isso pode ser para pré-venda, pode ser para pós-venda, pode ser para suporte técnico. Então, as possibilidades são inúmeras. E a IA da Eloqa integrada ao CRM, integrada ao RP, integrado à parte financeira, está tudo ali dentro para que vocês tenham a melhor gestão possível da locadora baseada no Rentaltech, tá? A gente fez alguns exemplos mais simples aqui, pessoal, que era exatamente para que vocês possam entender o potencial dessas melhorias que foram surgindo aí ao longo dos últimos meses. A gente quis fazer esse conteúdo para vocês, para que ficasse registrado, mas existe uma série de outras melhorias aí que podem acontecer, né, que aconteceram, na verdade, nos últimos meses, e a gente vai mandar todas elas num PDF para vocês. Ah, eu tinha desabilitado minha câmera, perdão. Que vai ficar liberado para vocês. Então, o que vocês vão receber aqui, tá, pessoal? Vocês vão receber o conteúdo de hoje, o vídeo, tutorial bonitinho. Vocês vão receber a lista com as melhorias que foram implementadas no produto, a release do produto, que é incluir isso que eu estou falando que nós mostramos hoje, mais algumas outras coisas, melhorias de módulo, funcionalidades e tudo mais, né? Então a gente pensou aqui algumas, porque não dá tempo de mostrar tudo, é bastante coisa. E vocês vão receber aí também todas as dúvidas sanadas, né? Eu acho que teve bastante. Eu fui ouvindo o barulhinho do chat aqui, eu vi que teve bastante dúvida. E então fiquem tranquilos que vocês todos vão receber esse conteúdo, tá bom? A gente está deixando aqui para vocês, pessoal, no chat, os nossos links de contato. Tem o link de contato da Eloqa. Você que não conhece a Eloqa, entre em contato com a gente. A gente tem uma solução personalizada aqui para sua locadora. Para você que já é usuário do RP e quer usar o CRM, ou para você que usa o CRM e quer usar o RP, ou já usa os dois e quer usar a IA, cara, chama o nosso time. Se você já é cliente, chama o seu gerente de contas, né? Se você não é cliente, chama o nosso WhatsApp aí. A gente vai te procurar, a gente vai bater um papo com você, montar uma apresentação aí mais personalizada para o teu negócio, né? Aqui a gente foi um pouco mais generalista para poder mostrar o melhor do produto para todo mundo, mas eu espero que a gente tenha conseguido tirar aí a maior parte das dúvidas. Pessoal, a ideia é que a gente faça esse conteúdo cada vez mais vezes, né, para que vocês conheçam mais da Rentaltech, conheçam mais das nossas melhorias. Então, bota um gostei aí no chat se vocês gostaram, se vocês querem mais, a gente grava mais conteúdos, chama vocês para uma conversa, chama vocês para virem aí até a Eloqa. Beleza? Gabs, acho que a maior pergunta é: a gente vai poder testar a IA? A gente vai deixar esse gostinho aí para eles? Pode, com certeza. Eu vou mandar para vocês também, galera, dentro do e-mail, a gente manda para vocês um link para que vocês testem o mesmo teste que eu fiz, tá? Biometria facial, assinatura de contrato, fatura de pagamento, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Robertinho, obrigado pela participação aí, pelo conhecimento, principalmente na parte do RP. Thalita, obrigado por acompanhar a turma aí também. Querem deixar um tchau aí para a galera? Muito obrigada, pessoal, pela presença, pelas perguntas. Foram várias perguntas interessantes. Como o Gabriel mencionou, né, os gerentes de conta vão entrar em contato. Vocês proativamente também podem nos chamar. Fiquem à vontade. Estarei também aqui mediando os atendimentos e posso participar de algumas reuniões caso desejem. Vai ser um prazer atender vocês, tá? Obrigado, gente. Um excelente final de tarde para vocês e até o próximo.